Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou seguindo aqui com as aulas de português, nessa saga para continuar com o professor. Então, nesse tempo eu vou subindo as aulas, tá bom? Bom, para a aula de hoje de português, eu vou trabalhar a correção, porque vocês têm mandado os exercícios e vocês têm acesso ao gabarito. Não estou dizendo que vocês copiam, mas eu quero entender qual é a dificuldade de vocês na realização e ver quais são os pontos que eu preciso voltar para que vocês tenham um melhor aprendizado, tá bom? Então, quando vocês forem fazer o dever, eu vou pedir que vocês tentem não olhar o gabarito, porque assim eu vou conseguir identificar quais as questões que vocês têm mais dificuldade e vou gravar elas. Como eu mandei pouquinha questão, acho que eu só mandei 4, eu vou corrigir elas e explicar para vocês por que tá errado e por que tá certo, beleza? Outra coisa que eu vou explicar hoje, eu vou introduzir um pouquinho de verbo de ligação. Não está na continuação da minha apostila, mas como eu vou explicar os tipos de predicado, eu preciso que vocês tenham muito em mente aqui o verbo de ligação, tá bom? E vou explicar um pouquinho também de predicação verbal, beleza? Então vamos iniciar aqui na correção, o número 23 da página 57. Eu não vou ler o texto, porque o texto é muito grande, pelo enunciado a gente vai conseguir fazer. Então vamos lá, número 23. Em apenas uma alternativa, a expressão sublinhada não tem o mesmo valor sintático da expressão de para e anda após o enjoativo fluxo de para e anda, que durou 1h e 15 minutos, aí continua a frase, assinale-a. Então aqui pediu para a gente olhar aquela que não segue a função sintática. Lembrando que função sintática é, por exemplo, sujeito, predicado, adjunto, vai ser aquilo que exerce a função na frase. Agora, quando eu falo substantivo é um verbo, a classe da palavra vai ser a função semântica, tá bom? Então tem essa diferençazinha aí. Aí na letra A, quem é uma pessoa leiga vai falar assim, fluxo de para e anda. Quem não está muito íntimo com a matéria vai olhar que a única que está diferente é a letra C, que está tamanho 42. Todas as outras têm de Marcele, do ônibus, de massa. Então, a gente tem que entender bem essa questão para conseguir fazer ela de forma correta. Na letra A, Igor não tinha muito dinheiro para ir à casa de Marcele. Repara que antes do de Marcele, eu tenho um substantivo. Dentro do ônibus, tentava achar um lugar. Aí, o marcado é dentro do ônibus. Antes de do ônibus, que é o que está em negrito, a gente tem a palavra dentro. Dentro é um advérbio de lugar. Na letra C, seus pés tamanho 42. Antes de tamanho 42 tem a palavra pés, que é um substantivo. E na letra D, transporte de massa. A palavra transporte é um substantivo. Repararam que a única que ficou diferente foi a letra B, porque eu estou acompanhando um advérbio. Então, a única que não exerce a função sintática é a letra B. Porque na letra A, C e D, eu tenho adjuntos adnominais, palavras que acompanham o substantivo. Olha para você ver, adjunto adnominal, junto do nome. Na letra B, eu tenho adjunto adverbial, que é uma palavra que pode estar junto do verbo, do advérbio ou do adjetivo. Então, por isso que a nossa letra B é a nossa questão aqui, tá? Porque é a única que eu tenho um adjunto adverbial. No número 24, essa era muito tranquila, é baseada na matéria que eu dei na última aula. A gente vai identificar o tipo de sujeito aqui nas 4 primeiras orações. Então, oração é de acordo com o verbo. Então, aqui, não te vejo é uma oração, nem te escuto é uma oração, o meu samba está de luto é uma oração, eu peço o silêncio de mundo. A gente vai analisar essas 4 frases, as outras vocês vão ignorar aí. Na primeira, não te vejo. É um sujeito que eu consigo identificar o sujeito? Consigo, só que ele está oculto, é eu não te vejo. Então, a primeira é sujeito oculto. Na segunda, nem te escuto. A mesma coisa, eu consigo identificar o sujeito. O certo seria, certo não, o que eu iria encontrar aqui é eu nem te escuto, então está oculto o meu sujeito. O meu samba está de luto, aqui eu consigo ver o sujeito. Quem está de luto? O meu samba. O núcleo aí é samba, eu tenho um núcleo, sujeito simples. E eu peço o silêncio de 1 minuto. Quem pede o silêncio de 1 minuto? Eu. Sujeito simples também, porque eu só tenho um núcleo. Então, a correta é a letra A,
que é oculto, oculto, simples e simples. Tranquila essa. Número 25. Na primeira frase do texto, vamos olhar a primeira frase aqui. As matas ciliares são tão importantes para os rios e lagos como são os cílios para a proteção dos nossos olhos. Então, essa frase, a preposição para, na parte aí, ó, para a proteção dos nossos olhos. Na oração destacada, foi empregada com valor semântico de, aí eu iria completar, né? Como ocorre nesta oração? Todos os condôminos se empenham para custear a instalação de um sistema de captação de água pluvial. Nesse caso aqui, olha, pediu valor semântico. Então, vou pedir se é uma preposição, se é um substantivo, tá bom? Nesse caso aqui, olha, todos os condôminos se empenham para custear a instalação. Para que os condôminos se empenham? Para custear uma instalação. Então, isso é a finalidade. Da mesma forma, como os cílios para a proteção dos olhos. Para que os cílios servem? Para proteger os olhos. Então, aí é uma questão de finalidade, uma preposição que imprime a finalidade. Número 26 e última aí da correção. A gente tem um anúncio, né? Falando de o abrigo de idosos precisa de doações, fortalece aí. Então, fortalece aí uma rede de solidariedade, vocês leram o anúncio aí. Vamos para a questão em si. Quanto à natureza semântica, de significado, e sintática, de relação gramatical dos elementos presentes no texto, há a seguir apenas uma errada. Então, o exercício tem que me passar primeiro a natureza semântica e depois a relação sintática aí. O termo idosos caracteriza o substantivo abrigo. Correto. Idosos, abrigo de quê? De idosos, poderia ser abrigo de cães, abrigo de crianças. Então, idosos está caracterizando o substantivo abrigo, está correto. Funcionando, então, como adjunto adnominal. Lembra? A palavra está junto ao substantivo e está caracterizando ele, vai ser um adjunto. Está certa essa. De doações é complemento do verbo precisa. O verbo precisa é um verbo intransitivo. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Então, está correto, é complemento e como tem preposição, é um objeto indireto. Então, letra B também está certa. C. Sintaticamente, no anúncio, a palavra contar está para fazer, assim como o segredo está para nosso objetivo. Contar é um verbo, está para fazer também é um verbo. Então, está correto. O segredo é um sujeito, está para nosso objetivo, que também é um sujeito. Correto. Chegar, compartilhar e doar são verbos de primeira conjugação. Correto. Todos terminam em ar. Chegar, compartilhar, doar. E no anúncio estão no modo imperativo. Compartilhar. A frase assim, compartilhe, doe e fortaleça a causa. Está correto, é um pedido. É o modo imperativo. Pedido, sugestão, ordem, tudo isso está no modo imperativo. Só que a palavra chegar, olha aqui a frase. Nosso objetivo é fazer com que a voz dessas pessoas chegue até você e continue ecoando. Isso aqui é um desejo deles. Se é um desejo, eu estou falando do modo subjuntivo. Desejo, hipótese, possibilidade é modo subjuntivo. Então, por causa do chegar aí, a minha alternativa D está incorreta, tá bom? Aí eu nem vou corrigir a E não, porque a gente achou a incorreta, senão vai demorar bastante. Vamos passar agora para o nosso conteúdo. Deixa eu pegar meu pincel vermelho para a gente fazer aqui direitinho. Então, hoje nós vamos falar de predicado. O que é predicado? É aquele que se refere a um sujeito. Então, quando eu elimino o sujeito da frase, o que sobra é o predicado, e o predicado sempre vai se referir ao sujeito, beleza? Em relação ao predicado, nós temos 3 tipos: o verbal, o nominal e o verbo nominal. Antes de explicar os tipos, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele é utilizado para ligar o sujeito a um modo ou estado dele. Por exemplo, as crianças estavam felizes. Quem é o sujeito? As crianças. Está ligando a um modo que essas crianças estavam. Elas estavam felizes. Muito cuidado com o verbo de ligação. Vocês estão acostumados a ver o verbo de ligação como é, como ser, como são, como está.
a gente tem outros verbos que podem atuar como verbos de ligação e você vai lá e acha que o verbo é um verbo de ação, por exemplo. Quando eu falo assim, Bruna andava alegre. Aí você fala assim, andava, verbo de ação, com certeza. Não, porque está ligando ao meu sujeito a um estado que Bruna estava. Bruna estava alegre. Então, nessa frase, o andava exerceu uma função de verbo de ligação. Entenderam a diferença? Ela não andou mesmo, executou a ação de andar. Eu só liguei o meu sujeito a um modo que ele estava. Dentro do tipo de predicado, eu vou voltar um pouquinho esses pontos com vocês, tá bom? Mas de início eu quero que vocês entendam isso. Então, vamos falar um pouquinho do predicado verbal. No predicado verbal, eu vou ter a ação do meu sujeito. O sujeito vai estar executando alguma coisa, vai estar agindo, vai estar sofrendo alguma coisa. E não pode ter verbo de ligação, senão não é predicado verbal. Predicado verbal não é aquele que só tem verbo, é aquele que tem um verbo de ação, um verbo chamado de significativo, beleza? Vamos analisar a frase aqui. Os alunos pediram mais aula. Quem pediu mais aula? Os alunos. Os alunos aqui vai ser o nosso sujeito. Logo, quem sobrou aqui é o nosso predicado. No meu predicado, a gente tem um sujeito que fez uma solicitação. Ele pediu mais aula, então ele fez uma ação. Então, o meu verbo aqui, que é pediram, lembra que verbo é tudo aquilo que eu consigo flexionar também, né? Então, aqui eu vou ter um verbo e esse verbo mostra uma ação. Então, não pode indicar um estado ou modo, gente. Então, você não pode estar feliz, você não pode estar triste, você não pode estar ansioso. Não pode demonstrar nada disso quando eu tiver um predicado verbal. Tem que ser uma ação do sujeito, tá bom? Na próxima frase aqui, Bruna come muito. Quem come muito? Bruna. Então, Bruna é o meu sujeito. E qual é a minha ação aqui? Qual é o meu verbo? Verbo comer. Então, comer é um verbo de ação, no caso. Então, muito simples, predicado verbal, só identificar um verbo que representa uma ação. Vamos passar agora para o verbo nominal. No verbo nominal, não quer dizer que eu não vou ter um verbo. Eu tenho um verbo. Só que sempre vai ser um verbo de ligação. De cara, se for um verbo de ligação, pode marcar predicado nominal, tá? Então, sempre vai ser um verbo de ligação. E o meu predicado sempre vai falar de um estado ou de um modo do meu sujeito. Vamos aqui na frase. Os alunos estavam animados. Quem estava animado? Os alunos. Sujeito. E que como esses alunos estavam, qual é o modo deles? Animados. Então aqui eu vou ter um verbo de ligação. Outra coisa muito importante que vai ajudar vocês também, sempre, 100% das vezes que eu tiver um verbo de ligação, eu vou ter um predicativo do sujeito. Isso é regra. Por que um predicativo do sujeito? A função do predicativo do sujeito é expressar uma característica dos alunos. Como os alunos estavam animados, eu estou expressando uma característica do meu sujeito e eu estou utilizando o verbo de ligação. Logo, automaticamente, eu vou ter um predicativo do sujeito, tá bom? Próxima frase. Luan parecia feliz. Quem parecia feliz? Luan. Luan, então, vai ser o meu sujeito. E o meu verbo? Parecia, que vem do verbo parecer. Feliz é um estado, é um modo de como Luan estava. Ele estava se sentindo feliz, ele estava feliz. Então, aqui é uma característica do Luan, logo eu tenho automaticamente um predicativo do sujeito. E aqui, por sua vez, vai ser um verbo de ligação, pois eu estou ligando o meu sujeito a um estado ou modo.
Vamos passar agora para o predicado verbo nominal. Bom, então vamos passar agora para o predicado verbo nominal. Agora eu vou ter uma ação junto com uma característica do sujeito. Primeiro a gente vai analisar as primeiras frases para chegar aonde eu quero aqui na questão do verbo nominal. Então na primeira frase aqui eu tenho: os alunos estudaram para a prova. Quem estudaram para a prova? Os alunos, então é o meu sujeito. Aqui o verbo é estudaram. Esse verbo, estudar para a prova, não é uma ação? Então, aqui eu vou ter um predicado verbal, né? Agora, olha a seguinte frase. Os alunos estudaram cautelosos. Quem estudou cauteloso? Os alunos. Então, é o meu sujeito. Só que agora, o cautelosos é o modo como ele estudou. Se é o modo como ele estudou e eu estou ligando o sujeito a um modo, estudaram aqui vai ser verbo de ligação. Viu a diferença? Aqui eles estudaram para a prova. Aqui é o modo como ele estudou. Se eu estou ligando o modo a um sujeito, automaticamente o meu verbo se torna de ligação. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado ao analisar o verbo. Não caiam nessa de, é verbo de ligação quando eu tenho quando eu tenho são, quando eu tenho virar, quando eu tenho ficar. Não, vocês têm que analisar o verbo, porque um verbo que pode ser de ação em uma frase, pode ser de ligação em outra, beleza? E agora, olha o nosso terceiro caso. Os alunos estudaram cautelosos para a prova. Então, quem estudou cauteloso para a prova? Os alunos, sujeito. Agora, a ação continua. Olha, deu a ação específica. Estudou para a prova. Então, aqui eu tenho um verbo de ação, mas eu também tenho uma característica do meu sujeito. Se eu tenho uma característica do meu sujeito e uma ação na mesma frase, eu vou ter um predicado verbo nominal. Então, muito cuidado na hora de analisarem, porque aqui eu não tinha a ação, era só estudaram, eu estava só ligando, mas aqui eu completei a minha ação. Eu estudei cauteloso para a prova, isso constituiu uma ação, o aluno fez alguma coisa. E também eu tive uma característica do meu sujeito. Então, vocês viram que eu tenho frases muito semelhantes, mas um complemento fez toda a diferença para a minha classificação. Muito cuidado, então, na hora de analisar a frase. Não é difícil. Se você for olhar e entender bem a matéria, é muito simples. Inclusive, acompanhe essa matéria na apostila, porque a apostila está falando de modo muito superficial e essas dicas são super importantes para conseguir identificar. Se isso entrar bem na cabeça de vocês, vocês não vão ter dificuldade quanto a essa classificação aqui. Então, vamos relembrar. Predicado verbal, eu vou ter um verbo de ação, um verbo significativo. Predicado nominal é obrigatório ter um verbo de ligação. E eu vou ligar o sujeito a um modo ou um estado, tá bom? E no verbo nominal eu tenho que ter ação e eu também tenho que ter uma característica ligada ao meu sujeito. Não tem erro, super simples, beleza? Vamos agora para a predicação verbal. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de predicação verbal. Predicação verbal é o modo pelo qual o verbo forma o predicado. Então, quando nós temos um verbo, por exemplo, que não precisa de complemento, nós falamos que esse verbo tem predicação completa. Agora, quando o verbo necessita de um complemento, a predicação é incompleta. Dentro da predicação verbal, nós temos os verbos transitivos. Dentro do transitivo tem direto, tem indireto, tem direto, indireto. E temos o verbo de ligação. Então, vamos conferir aqui os verbos que têm transitividade. Um verbo, ele pode ser, por exemplo, transitivo direto. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, não tem preposição, não pode ter preposição.
Então vamos analisar as frases aqui. Helena fez as lições. Helena, sujeito, nosso verbo é o fez e temos aqui as lições, que é o nosso complemento. Se eu falar assim, Helena fez, eu parar no verbo, fez o quê? Fica incompleto o sentido. Eu preciso de um complemento para eu entender a ação desse verbo. Então, o meu complemento aqui vai ser as lições. Logo, eu tenho um verbo transitivo direto, porque o meu complemento não usa preposição, tá bom? Lembrando que, quando eu tenho um verbo transitivo direto, depois eu vou falar com mais calma na próxima aula, tá, gente? Eu tenho um objeto direto, ok? Agora, comprei. Se eu falar só comprei, sujeito oculto, hein? Eu comprei. Comprei o quê? Um vestido. O verbo comprei, ele precisa de um complemento para tornar o sentido completo. Então, eu vou chamar ele de verbo transitivo, porque ele precisa de complemento, tá? Agora eu vou analisar se ele é direto ou indireto. Eu tenho preposição aqui, um vestido, eu tenho um artigo aqui e um substantivo. Logo, eu não estou fazendo uso da preposição. Então, eu vou ter um verbo transitivo direto, automaticamente eu tenho aqui um objeto direto. Quando é indireto, preciso. Preciso também precisa de complemento. Preciso de quê? Preciso de quem? Então, preciso de ajuda. No caso do verbo transitivo indireto, eu necessito da preposição. Então, na frase aqui, eu tenho o uso da preposição de. Olha ela aqui, a nossa preposição. Logo, eu tenho um verbo transitivo. Eu vou mudar a cor dessa caneta que tá ruim, para eu mostrar para vocês. Eu tenho um verbo transitivo indireto, porque eu estou utilizando a preposição de. Logo, o meu complemento aqui vai ser um objeto indireto. Lari gosta. O verbo aqui é gostar, né? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Logo, eu tenho uma preposição aqui. O meu verbo vai ser verbo transitivo indireto. Logo, eu tenho um objeto indireto. E temos o caso que a gente tem um verbo bitransitivo. Bitransitivo é quando eu tenho direto e indireto. Eu vou ter uma parte sem preposição e uma parte com preposição. Então, vamos lá. Entregou os documentos à secretária. Entregou precisa de um complemento. Então, eu tenho o primeiro complemento aqui. Esse complemento não faz o uso da preposição. Logo, ele é um objeto direto. Só que entregou os documentos a quem? Eu preciso de um outro complemento. Esse outro complemento fez o uso da preposição a. Esse a com acento aqui, ele é uma preposição. Logo, eu tenho também um objeto indireto, pois eu tenho a preposição a. Quando eu tenho um objeto direto e indireto, eu vou ter um verbo transitivo, direto e indireto, ok? Outro verbo, que eu não coloquei aqui no quadro, era para ter colocado, mas tem um espacinho aqui, ó. É o verbo intransitivo, inclusive é aquele que tem a predicação completa. O verbo intransitivo, é aquele em que eu não preciso de complemento para o verbo. Quando eu falo assim, João nasceu. Pronto, acabou. Só com esse verbo aqui o sentido da frase ficou completo. Eu não preciso de um complemento. Você entendeu bem. A frase poderia ter João nasceu ontem. Mas esse ontem, ele é dispensável. Se eu quisesse ter parado aqui, ó, eu poderia ter parado. Se eu falasse assim, minha tia-avó morreu semana passada. É triste, mas
Quando parar no morreu, você entendeu o sentido da frase. Minha tia-avó morreu, o sentido está completo. E por fim, o verbo de ligação que eu citei lá no início do vídeo. Então vocês já estão bem por dentro, né? É aquele verbo que liga o sujeito a um estado ou modo, né? Aqui, sujeito, Joana parecia inconformada. Então qual que é o estado que Joana está? Joana está inconformada. O parecia funcionou aqui como um verbo de ligação, porque ele ligou o meu sujeito a um estado em que ele se encontra uma característica do sujeito, tá bom? Eu coloquei aqui 3 frases, vou pegar o pincel vermelho. Eu coloquei 3 frases para vocês verem como um mesmo verbo pode ter transitividade diferente, pode ter uma predicação verbal diferente. Quando eu falo, o tempo virou, se eu parar aqui no virou, você entendeu, o tempo mudou, virou aqui no sentido de mudou. Então, se o meu sentido está completo, quando eu coloco o verbo, eu vou ter um verbo intransitivo. O tempo virou, você entendeu? O sentido completo, tudo beleza. Quando eu falo, o bêbado virou, virou o quê? Eu preciso de um complemento. Virou o copo de cerveja. Nesse caso aqui, virou é de bebeu, né? Eu precisei de um complemento. Como eu não tenho preposição aqui, verbo transitivo direto. E aqui no último, ele virou adulto. No caso aqui, o virou quer dizer que ele se tornou adulto. Então, é o estado que a pessoa está agora. Agora ela está adulta. Se é um estado e eu estou ligando a característica ao meu sujeito, eu vou ter que tipo de verbo? Verbo de ligação. Viram por que vocês têm que analisar o verbo? Eu usei o mesmo verbo nas 3 frases e nas 3 eu tive diferentes classificações. Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu vou mandar essa semana algumas questões de aprimoramento, então vai ser um número maior de questões. E eu quero que vocês me enviem essas respostas. Tentem dar uma olhada na internet também para procurar a resposta, porque eu quero ver qual a maior dificuldade de vocês, para que eu possa gravar na aula as questões que vocês tiveram mais dificuldade, tá bom? No mais é isso, bons estudos e até a próxima!